Olá, Psi! É um prazer enorme ter você aqui no meu canal Papo de Consultório. Eu sou Eliene Oliveira, psicóloga e supervisora clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental, e esse é o sexto e último vídeo da nossa série sobre distorções cognitivas, onde nós viemos falando a respeito das principais distorções cognitivas. Também, liberei lá no meu canal do Telegram a lista de distorções cognitivas que eu utilizo no meu consultório. E se você não pegou o início dessa série, vai aparecer aqui o link e também vai estar aqui na descrição desse vídeo os links dos outros 5 vídeos que a gente gravou dessa série. Então, primeiro a gente veio falando sobre o que são as distorções e nos outros eu vim trazendo, então, manejos para as principais distorções. Não deu para eu trazer todas as distorções especificamente, mas depois eu vou apresentando outros vídeos também para a gente ir conversando mais sobre esse tema, ok? Mas no vídeo de hoje, então, nós vamos ver sobre 2 distorções, que são as afirmações imperativas, tirania do deveria, afirmações do deveria ou do tenho que, e também veremos uma outra distorção muito comum, que é o 880. Todas essas 2 distorções, elas refletem uma rigidez cognitiva do nosso paciente, então o nosso trabalho vai ser buscar uma flexibilização cognitiva para que ele responda de maneira mais funcional às situações do cotidiano dele, ok? Então, vamos juntos? Bora lá então? Bom, então vamos começar a falar sobre essas 2 distorções, o que elas significam, qual que são os impactos então que elas geram aí na vida dos nossos pacientes. A primeira, então, a gente pode chamar de afirmações imperativas. É um termo que geralmente eu gosto de utilizar porque nas afirmações imperativas nós vamos ter eu deveria, ou eu tenho que, o outro deveria, ou o outro tem que. Então, são afirmações daquilo que eu julgo que seja o correto de ser realizado, tanto do meu comportamento quanto do comportamento da outra pessoa. Isso acaba, refletindo, então, uma rigidez para lidar com as coisas de um modo mais flexível e também com aquilo que as outras pessoas podem entregar de uma maneira mais flexível também. Então, eu acabo desconsiderando contextos, desconsiderando cenários e acreditando que as coisas têm que ou devem ser assim, as pessoas têm que ou devem ser assim, eu tenho que ou eu devo ser assim. Então, tudo acaba se tornando uma obrigação e um peso muito grande, ok? Os pacientes, que apresentam essa distorção cognitiva, eles acabam demonstrando, além dessa rigidez, uma dificuldade também, um próprio cansaço com o próprio comportamento dele e também com o comportamento das outras pessoas. Uma vez, que é difícil a gente ficar andando sempre sobre a batuta das coisas que tem que ser ou que deveriam. Então, tudo acaba se tornando uma grande obrigação. Às vezes o paciente vai dizer assim, mas eu tenho que fazer esse relatório completo e perfeito, Então, ele acaba colocando um peso adicional sobre aquela tarefa. Ou a minha esposa tem que me dar atenção e corresponder, então, aquilo que eu desejo. Então, a gente tem o quê? Essa visão mais rígida de que não cabe nenhum tipo de diferença, não cabe nenhuma outra alternativa a não ser aquela que a pessoa julga que é a mais correta, que é a mais perfeita, que é a mais desejada para aquele momento, sem considerar o contexto, a vontade do outro, até mesmo as próprias habilidades e as próprias possibilidades de entregar um resultado ou de fazer algo ou de agir de determinada maneira. Então, como que geralmente a gente trabalha essa distorção? Principalmente essa que aparece com o tenho que. A gente trabalha uma mudança, então, de termo. Ao invés da gente usar na frase eu tenho que, o outro tem que, a gente conversa com o nosso paciente e pede, então, para que a partir de agora ele substitua esse termo por é importante. Então, por exemplo, é importante para mim entregar um relatório bem feito. É importante para mim que a minha esposa
atenda às minhas expectativas. Dessa maneira, eu acabo também, além de diminuir o peso da obrigatoriedade, eu apresento escolhas também. Então, é importante para mim algo. Não necessariamente significa que aquilo que é importante vai ser atendido, principalmente quando a minha expectativa é do comportamento da outra pessoa. É importante, então, que a minha esposa corresponda às minhas expectativas, mas não necessariamente ela vai fazer. Então, se ela não corresponder 100% das minhas expectativas, o que compete a mim fazer? Conversar, negociar, flexibilizar, verificar se esse é um relacionamento também que está sendo saudável para ambos. Então, a gente vai abrindo outras possibilidades. E quando eu saio do tenho que entregar um relatório bem feito e falo, é importante para mim entregar um relatório bem feito, eu trabalho uma ideia de motivação, eu também trabalho uma ideia de uma suavidade na coisa, né? Tira aquela chibata da obrigação que acaba aumentando a pressão interna do paciente, que muitas vezes compromete até mesmo a entrega desse resultado, e a gente vai então para ajudá-lo a perceber a importância, que aquilo é um valor para ele e tudo bem, né? Então as coisas não precisam ser apenas debaixo da chibata, uma chibata para mim, uma chibata para outra pessoa. Mas eu posso considerar as situações em termos de importância, aquilo que é importante para mim, ok? Então, o nosso trabalho, né? Essa é uma estratégia simples, mas muito efetiva da gente ajudar o nosso paciente a mudar então essa percepção cognitiva, sair da obrigatoriedade e ir para o nível de importância. Geralmente, né, quando eu realizo isso, esse manejo com os meus pacientes no consultório, eu começo a ter um resultado muito positivo dessa flexibilização, né, e ele começa a enxergar então com menos rigidez a si mesmo e as pessoas ou as situações também, ok? E a segunda distorção é a dicotomia 880, tudo ou nada, né? Então são pensamentos mais rígidos também e que são dois pontos, dois extremos excludentes entre si. Então eu até trouxe aqui um esqueminha para a gente conversar a respeito, né? E geralmente como que eu realizo o manejo? Usando a régua do equilíbrio. O que seria a ideia? Como eu tô no 8 ou no 80, eu sempre vou estar nos opostos, eu sempre vou estar nos extremos. Nenhum extremo é positivo, ok? Então, se eu realmente acredito que se não sair perfeito, então nada do que eu fiz valeu a pena, bom, então a gente vai sempre estar dentro da dimensão da insatisfação sem fim. E aí, essa que é a questão. Geralmente o 880 vai aparecer em perfis que buscam a perfeição, né? Perfis que vão estar mais voltados, pessoas que vão estar mais voltadas para o perfeccionismo. Mas pode surgir também na fala de outros pacientes, ok? Então, por exemplo, vamos usar a mesma situação que é a entrega de um relatório. Nós temos aqui o 8, né? Se eu não fizer o relatório perfeito, o 80, então não vale a pena entregar o relatório, ok? Então, eu saio de uma ideia de perfeição para o nada. Ou eu tenho tudo, que é a perfeição completa, ou eu não tenho nada, que é a não existência desse relatório, a não entrega do relatório que eu preciso, ok? Então, como que a gente vai ajudar o nosso paciente? Essa ferramenta que eu estou mostrando nesse quadrinho aqui para vocês, eu elaborei ela no Word, ok? E foi uma ferramenta que eu elaborei nos meus atendimentos mesmo. Eu fui pegando, né, as formas, né? As formas de ir conduzindo o paciente e formatei isso numa ferramenta no papel, porque fica mais fácil do paciente absorver. Então, eu vou disponibilizar essa ferramenta lá no meu canal do Telegram. Então, se você ainda não é inscrito, vou deixar o link na descrição para você se inscrever e ter acesso a esse e outros conteúdos gratuitos e exclusivos que estão lá no canal, ok? Bom, então, o que acontece? Nós temos a situação.
Vou simular aqui com você, assim como eu falo com o meu paciente. Vamos dar o nome do meu paciente de João. Bom, João, então você está me trazendo uma ideia, né, de que você precisa entregar um relatório, mas está apresentando dificuldade de entregar esse relatório. O que passa pela sua cabeça diante dessa situação de entregar um relatório? A Eliane passa na minha cabeça que, se não for para eu fazer perfeito, então é preferível nem fazer. E esse que tá o problema. Então eu pego a ferramenta que vocês vão ter acesso para baixar lá no canal do Telegram e eu escrevo isso para ele. Olha, então nós vamos aqui pensar se existe alguma resposta alternativa mais funcional para esse pensamento e que ajude então você a lidar com essa situação da entrega do relatório. Pode ser? Ok, pode ser. Então vamos lá. Nós vamos colocar primeiro o seu pensamento aqui. Se não for para fazer um relatório perfeito, então é preferível não fazer. Ok. Bom, mas existe um meio termo nesse sentido? Existe uma maneira da gente pensar alternativa que ajude você a entregar esse relatório? O que acontece quando você não entrega esse relatório? Bom, quando eu não entrego esse relatório, eu fico sem entregar um resultado. Então, você prefere ficar sem entregar um resultado do que entregar um relatório que seja possível? Não é muito legal, né, Eliane? Não é muito legal. Então, vamos pensar numa resposta alternativa no meio termo, aqui, ó, dessa régua. Eu não preciso estar no 8 nem no 80. Então, vamos considerar o contexto, o tempo que você tem e outras coisas para ajudar a gente a pensar qual que pode ser essa qualidade, então, da entrega desse relatório. Então, quanto tempo o seu chefe te deu de prazo? Aí ele me deu 3 dias de prazo. Olha, em 3 dias é possível entregar um relatório perfeito? Eliane, sinceramente não, até mesmo porque eu tô cheio de outras tarefas para fazer. Bom, então vamos trabalhar a ideia do suficientemente bom. Pode ser? Tá, pode ser. Então, como que a gente pode criar um meio termo aqui dessa resposta? Para a gente substituir essa ideia, se eu não entregar um relatório perfeito, é preferível não entregar. Bom, Eliane, acho que a gente pode pensar o seguinte. Bom, pelo tempo que eu tenho, dá para eu entregar um bom relatório para o meu chefe e se faltar alguma coisa, eu posso acrescentar depois que ele me der o feedback. Mas é preferível eu entregar algum resultado do que eu entregar resultado nenhum. Afinal de contas, esse relatório ele precisa para ir produzindo outros resultados e caminhar com a atividade dele. Se não for suficientemente bom, eu refaço quando ele me solicitar. Ótimo! Você acha então que essa resposta é mais adequada? Que é preferível você entregar, não é qualquer coisa também, mas você entregar dentro de uma possibilidade aquilo que é bom avaliando o seu contexto. E com isso, caso ainda falte alguma coisa, né, você depois aprimorar isso, mas entregar algo? Eu acho que vai ser melhor então. Ótimo, então vamos adotar esse novo pensamento e aí a gente escreve um cartãozinho de enfrentamento. Eu já falei em outros vídeos sobre o cartãozinho de enfrentamento, né? Um cartãozinho mesmo, ou um post-it, ou um lembrete do celular com essa resposta alternativa, esse meio termo para ajudar o paciente então a flexibilizar essa rigidez, esse tudo ou nada, esse 8 ou 80 das coisas e assim conseguir se tornar mais produtivo e funcional nas respostas dele, ok? Então, espero que esse vídeo tenha contribuído. Se ficou alguma dúvida, não deixe de colocar aqui nos comentários. Também dê feedbacks do que vocês estão achando do vídeo, o que você está achando do canal. Também sugira temas, né? Eu tô com projetos bem bacanas aí para o nosso canal. Então, eu falo nosso porque é nosso mesmo. Você está me ajudando a construir esse canal aqui. É sempre uma alegria enorme ter a sua presença e vamos juntos e juntas construindo uma TCC e consolidando então uma prática clínica que ajude efetivamente a vida dos nossos pacientes. Então, não deixe de comentar, se gostou, curta, compartilhe com os outros colegas PCs, se inscreva aqui
aqui também no canal, dê a força aqui para o canal para que outros psis tenham acesso a esse conteúdo e vamos juntos! Um grande beijo, muito sucesso e até o próximo vídeo. Tchauzinho!